A porta da frente bateu com tanta força que os quadros na parede tremeram. Maria não disse uma palavra de adeus. Apenas deixou um envelope sobre a mesa da cozinha com a palavra divórcio escrita em letra vermelha. Eu, João, um homem de 45 anos, fiquei ali parado, os joelhos fraquejando, o mundo desabando ao meu redor. Tínhamos 15 anos de casamento, uma vida construída em Lisboa, uma casa no bairro de Alfama, amigos, rotinas. E agora nada. Ela havia partido com o colega de trabalho, o tal Carlos, que sempre sorria demais para ela nas festas de empresa. Pedro, meu enteado de 22 anos, filho do casamento anterior de Maria, desceu as escadas devagar. Ele tinha ouvido tudo. Seus olhos castanhos estavam cheios de preocupação, não de raiva. Pai, ele disse a voz calma, apesar do tremor, ela se foi mesmo. Naquela noite, enquanto eu chorava no sofá, Pedro preparou um chá de camomila, sentou ao meu lado e ouviu. Ele não julgou. Ele apenas esteve ali. E foi o começo de algo que eu nunca imaginei. Nos dias seguintes a casa parecia um túmulo. Eu não conseguia trabalhar na pequena empresa de importação que tínhamos juntos. As contas se acumulavam, o telefone tocava sem parar, clientes reclamando. Pedro assumiu tudo. Ele acordava cedo, fazia o café, preparava as refeições e até atendia os e-mails da empresa usando o laptop que Maria havia deixado para trás. Eu observava da sala sem entender como um rapaz tão jovem podia carregar tanto peso sem reclamar. Uma tarde, enquanto eu estava sentado no quintal olhando o rio Tejo, ele se aproximou com 2 cervejas geladas. Vamos conversar, pai, ele disse. Eu não aguento te ver assim. E pela primeira vez em semanas eu falei. Falei da traição, da humilhação, de como me sentia um fracasso como marido e como pai. Pedro ouviu tudo sem interromper. Depois ele contou sua história. Contou que sempre soube que era gay desde os 15 anos, mas nunca ousou dizer nada porque Maria era conservadora e o pai biológico havia desaparecido. Contou que sofreu bullying na universidade em Coimbra, que pensou em desistir várias vezes. Mas que agora, aos 22 anos, ele havia decidido viver a verdade. Eu o abracei. Pela primeira vez senti que não estava sozinho. As semanas viraram meses. Pedro continuou ajudando na empresa, negociando com fornecedores, reorganizando o armazém. Eu comecei a me recuperar devagar. Saíamos para caminhar pelas ruas de Alfama, subíamos até o Castelo de São Jorge e ele me fazia rir com suas histórias da faculdade. Uma noite, enquanto jantávamos, ele me perguntou se eu aceitaria conhecer o namorado dele, o Rafael, um rapaz quieto que estudava arquitetura. Eu hesitei, mas disse sim. Quando os vi juntos pela primeira vez no café perto da Praça do Comércio, senti um aperto no peito. Não era raiva. Era inveja. Inveja da liberdade deles, da coragem de Pedro. E pela primeira vez me perguntei sobre meus próprios sentimentos. Sentimentos que eu havia enterrado por décadas. Sentimentos que agora, com a ausência de Maria, começavam a surgir. Eu não sabia ainda, mas aquele apoio incondicional de Pedro estava prestes a mudar tudo. O outono chegou a Lisboa com chuvas finas e ventos frios que varriam as ruas estreitas. A empresa começou a dar sinais de recuperação graças ao esforço de Pedro. Clientes voltavam, fornecedores confiavam novamente. Eu voltava ao escritório todos os dias, mas era Pedro quem tomava as decisões importantes. Uma manhã recebi uma ligação da advogada de Maria. Ela queria a casa. Queria metade dos bens e ainda por cima processar por abandono emocional. Eu entrei em pânico. Pedro me encontrou no escritório com a cabeça entre as mãos. Vamos resolver isso juntos, ele disse. Marcamos uma reunião com o advogado dele, um homem experiente chamado António, que nos recebeu no escritório perto da Avenida da Liberdade. Durante a conversa, Pedro revelou que tinha guardado todos os extratos bancários das contas conjuntas que provavam que Maria havia retirado dinheiro para viagens com Carlos. O advogado sorriu. Temos uma chance boa, ele disse. Mas o preço seria alto. Teríamos que expor a vida privada de Maria no tribunal. Pedro olhou para mim com determinação. Se for necessário eu faço, ele disse. Eu senti orgulho e ao mesmo tempo medo. Medo do que as pessoas diriam. Medo do que a família de Maria diria. A tia dela sempre me odiou por ter criado Pedro como filho. Naquela noite Pedro me contou mais sobre sua vida. Contou que Rafael o havia deixado 2 meses antes porque não aguentava o segredo. Contou que se sentia sozinho apesar de ter amigos na comunidade LGBT de Lisboa. Eu o abracei novamente. E naquele abraço algo mudou. Meu coração bateu mais forte.
Minha mão demorou mais nas costas dele. Eu me afastei rápido com vergonha. O que estava acontecendo comigo? Eu era o padrasto dele. O homem que o criou desde os 7 anos. Eu não podia sentir isso. Mas sentia. Os dias seguintes foram tensos. A ex-sogra de Maria apareceu na porta exigindo explicações. Gritou que Pedro era um desviado que eu havia corrompido a família. Pedro defendeu a si mesmo com calma mas firmeza. Eu o apoiei. Pela primeira vez gritei de volta. Disse que Pedro era o melhor filho que qualquer homem poderia ter. A mulher saiu batendo a porta. Mas o dano estava feito. Vizinhos começaram a murmurar. Um cliente cancelou o contrato depois de ouvir boatos. Pedro chorou pela primeira vez na minha frente. Eu segurei sua mão. E não soltei. O inverno chegou. As luzes de Natal iluminavam a baixa. Nós dois decoramos a árvore juntos. Bebemos vinho do Porto e conversamos até tarde. Ele me perguntou se eu já havia amado um homem. Eu menti. Disse que não. Mas a mentira queimava por dentro. Eu sabia que estava mentindo para mim mesmo há anos. A proximidade com Pedro havia despertado algo que eu reprimia desde a adolescência. Uma atração que eu nunca admiti. E agora, com a casa vazia, com ele dormindo no quarto ao lado, o conflito interno crescia cada dia. O ano novo trouxe neve rara em Lisboa e uma carta oficial do tribunal. O processo de divórcio estava marcado para março. Maria exigia a casa e pensão. Pedro e eu passamos semanas preparando documentos. Ele organizou tudo com perfeição. Uma tarde, enquanto revisávamos papéis no escritório, ele me olhou sério. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Eu estou apaixonado por alguém. Meu coração parou. Por quem? Por você, ele disse baixinho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu me levantei da cadeira e saí para o quintal. O ar frio queimava meus pulmões. Eu não podia. Não era certo. Ele era meu enteado. A sociedade nunca aceitaria. A família nos destruiria. Voltei para dentro e disse que era impossível. Que ele estava confuso pela proximidade. Pedro chorou. Disse que sabia desde os 18 anos, mas que só agora tinha coragem de falar. Eu o abracei, mas mantive distância emocional. Os dias seguintes foram os mais difíceis. Nós evitávamos olhar nos olhos. A casa parecia fria apesar do aquecimento. Um amigo meu de infância, o Miguel, apareceu sem avisar. Ele havia ouvido os boatos. Sentou na cozinha e perguntou diretamente. É verdade o que estão dizendo? Que você e o Pedro? Eu neguei com veemência. Miguel não acreditou. Disse que via o jeito que nos olhávamos. Saiu avisando que se não parasse aquilo ele mesmo contaria para a família toda. A traição doeu mais que a de Maria. Pedro ouviu a conversa da escada. Desceu e disse que iria embora. Que não queria me destruir. Eu o segurei pelo braço. Não vai, eu disse. Ficamos os dois chorando no meio da sala. Naquela noite dormimos no mesmo sofá. Sem tocar. Apenas presença. O tribunal chegou. Maria apareceu com Carlos de mãos dadas. O juiz ouviu os argumentos. António, nosso advogado, apresentou as provas de infidelidade e desvio de dinheiro. Maria chorou. O juiz decidiu a nosso favor. A casa era nossa. Mas o preço foi alto. Maria saiu do tribunal gritando que Pedro era um monstro que eu havia criado. A imprensa local publicou uma nota pequena. Padrasto e enteado vencem batalha judicial contra a ex-esposa. O nome de Pedro apareceu. Alguém na universidade dele reconheceu e o assédio começou. Mensagens anônimas. Insultos. Pedro parou de sair de casa. Eu via ele definhar. E eu definhava junto. O conflito interno me consumia. Eu amava ele. Amava de verdade. Mas o medo do julgamento do mundo me paralisava. A primavera trouxe flores nas varandas de Alfama, mas não trouxe paz. Pedro recebeu uma oferta de estágio em Porto. Um ano longe. Ele me mostrou a carta com lágrimas nos olhos. Eu disse que ele devia ir.
que era o melhor para ele. Na noite antes da partida nós conversamos até o amanhecer. Ele me disse que me amava desde que eu o defendi na escola quando tinha 10 anos. Que cada abraço, cada conversa havia construído esse sentimento. Eu confessei finalmente. Confessei que também sentia o mesmo. Que havia reprimido por anos. Que tinha medo de ser um monstro aos olhos da sociedade. Nós nos abraçamos forte. Pela primeira vez permiti que o abraço durasse. Pela manhã ele partiu para a estação de trem. Eu fiquei na plataforma vendo o comboio desaparecer. A casa ficou vazia novamente. Mas agora o vazio era diferente. Era um vazio cheio de esperança e dor. Eu comecei a frequentar um grupo de apoio LGBT em Lisboa. Homens mais velhos como eu que haviam escondido sua verdade por décadas. Ouvi histórias parecidas. Homens que perderam famílias por amor. Homens que encontraram paz. Eu escrevia cartas para Pedro todos os dias. Ele respondia com fotos do Douro com sorrisos que aqueciam meu peito. Um dia Miguel, meu antigo amigo, apareceu novamente. Pediu desculpas. Disse que havia falado com a própria filha que era lésbica. Que entendeu. Que o amor não escolhe. Eu o perdoei. Juntos fomos à casa da tia de Maria. Explicamos tudo. Ela chorou. Disse que sempre soube que Maria não era feliz. Que Pedro merecia ser feliz. O verão chegou. Pedro voltou para as férias. Nós nos encontramos na estação. Ele estava mais alto, mais confiante. Nós caminhamos pela marginal até Belém. Sentamos no jardim do mosteiro. Ele me perguntou se eu ainda sentia o mesmo. Eu disse que sim. Que o tempo só havia fortalecido. Mas que ainda tínhamos que decidir o que fazer. Porque o mundo não pararia de julgar. Decidimos viver um dia de cada vez. Sem rótulos. Apenas nós. A família de Pedro, o pai biológico que reapareceu de repente exigindo contato. Pedro recusou. Disse que o único pai que ele reconhecia era eu. O homem chorou no telefone. Eu senti pena, mas também orgulho. O outono voltou. Pedro decidiu ficar em Lisboa. Transferiu o estágio. Nós reabrimos a empresa juntos. Contratamos mais gente. A vida parecia se encaixar. Mas o conflito não havia acabado. O segundo inverno trouxe uma tempestade inesperada. Um jornal sensacionalista publicou uma matéria com fotos nossas tiradas escondidas. Padrasto e enteado vivem relação proibida após divórcio. O escândalo explodiu. Clientes cancelaram. Amigos sumiram. A empresa quase faliu. Pedro quis desistir. Quis ir embora para sempre. Eu o segurei. Disse que não valia a pena destruir tudo por causa de gente ignorante. Nós lutamos. Contratamos um advogado especializado em direitos LGBT. Fizemos uma entrevista coletiva. Falamos da nossa história. Do apoio. Do amor que cresceu naturalmente. Não falamos de intimidade. Falamos de respeito, de cuidado, de família escolhida. A opinião pública se dividiu. Alguns nos apoiaram. Outros nos atacaram nas redes. Recebemos ameaças. Uma noite alguém jogou uma pedra na janela da sala. Pedro se cortou tentando proteger a casa. Eu o levei ao hospital. Enquanto esperávamos o médico, ele me olhou e disse: talvez seja melhor eu ir embora de vez. Eu respondi que se ele fosse eu iria junto. Que minha vida sem ele não tinha sentido. O médico nos viu de mãos dadas. Sorriu discretamente. Disse que o corte não era grave. Na saída Pedro me beijou na testa. Pela primeira vez em público. Eu não me afastei. O processo judicial contra o jornal correu. Ganhamos uma indenização. Mas o dano à reputação ficou. A empresa se recuperou devagar. Clientes fiéis voltaram. Novos clientes chegaram atraídos pela história de resiliência. Nós contratamos uma jovem lésbica como gerente. O ambiente mudou. Virou um lugar seguro. A família de Maria finalmente se calou. A tia mandou uma carta pedindo perdão. Pedro perdoou. Eu também.
O Natal daquele ano foi o mais bonito. Decoramos a casa com luzes. Convidamos amigos do grupo de apoio. Bebemos vinho e cantamos. Pedro me deu um anel simples de prata. Não era pedido de casamento. Era promessa. Eu dei a ele uma corrente com o símbolo da liberdade. Prometemos nos proteger sempre. 3 anos se passaram desde que Maria saiu pela porta. A empresa prosperou. Abrimos uma filial no Porto. Pedro se formou em administração e assumiu a direção ao meu lado. Nós compramos uma casa maior em Cascais com vista para o mar. A vida se estabilizou. As ameaças pararam. A sociedade aos poucos aceitou. Portugal havia avançado. Casamentos iguais eram lei. Famílias diversas eram visíveis. Mas o caminho não foi fácil. Eu perdi alguns amigos de infância. Pedro perdeu colegas da universidade. Pagamos o preço da verdade. Mas ganhamos liberdade. Uma tarde de verão nós sentamos na varanda olhando o oceano. Pedro me perguntou se eu me arrependia de alguma coisa. Eu disse que não. Que cada dor, cada lágrima havia-me levado até ele. Que o amor verdadeiro vale qualquer sacrifício. Ele sorriu e me beijou. Um beijo calmo cheio de anos de espera. Nós não escondemos mais. Caminhamos de mãos dadas pelas ruas de Lisboa. As pessoas olhavam, mas a maioria sorria. A vida seguiu. Eu me assumi publicamente em uma entrevista para uma revista LGBT. Falei da minha jornada da repressão ao orgulho. Pedro ao meu lado. O artigo viralizou. Recebemos centenas de mensagens de homens da minha idade que se identificaram. Alguns encontraram coragem para sair do armário. Nós ajudamos como pudemos. Criamos um fundo de apoio para jovens LGBT em risco. A vida ganhou propósito. Hoje, olhando para trás, vejo que o abandono de Maria foi a melhor coisa que aconteceu. Porque me levou ao maior amor da minha vida. Um amor que desafiou todas as normas, que questionou todos os preconceitos, que me fez renascer. Pedro e eu ainda estamos juntos. Mais fortes. Mais livres. A casa em Cascais tem fotos nossas por toda parte. Fotos de viagens a Sintra, a Évora, ao Algarve. Fotos de risos e cumplicidade. O futuro é incerto, mas é nosso. E isso basta. Você acredita que o amor verdadeiro entre um padrasto e um enteado pode ser legítimo e superar todos os preconceitos sociais, verdadeiro ou falso?